notícia, viu? Poxa, teus alunos nem vão saber de Não tudo. vão saber, ninguém vai saber. Ó, e Aí agora? vai visualizar, né? Você chamou o pastor? Agora. Olá, olá, Agora vai? olá. Agora vai. E aí, Boa gente? noite. Tô vendo na voz. Boa noite. Dando uma travadinha aí no de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júnior. Agora teus alunos não vão poder ver, né, Júnior? Bota um aviso lá no teu Instagram É, dizendo que pôs por Dinara, né? no teu Insta. Não é? Aham. Aham. Eu vi lá, o melhor Vou ver professor que eu aqui, é. vi, que eu assisti, melhor professor não sei o quê, me acaba. Oi. É, é moral Coloca. mesmo. Vou avisar aqui. Coisa boa, gente. É, Entrem. Obrigado por, obrigado por topar participar aí desse encontro, dessa conversa, desse bate-papo. Irmãos, amigos, né, de longas datas, né, que a gente pôde já trocar muitas vezes encontros, né, e amizade, né? Graças a Deus por isso. Vocês estão bem, né? Isso. Tá todo mundo bem já, Pra gente, curado? Como é que tá aí? estamos bem, graças a Deus. Pra gente é um prazer. Não é mais feliz por conta do motivo, né? Do assunto. Mas a gente tem um carinho enorme por vocês, né? Pra quem tá visitando e não conhece, a gente já fez parte lá há um tempo da Pernambucana e temos grandes amigos. Temos o privilégio de chamar muitos de lá de amigos. Então, pra gente é um prazer estar aqui. E mesmo distante, de forma virtual, mais pertinho aí, para discutir um pouquinho sobre esse assunto. Isso mesmo. Para quem não sabe, né, Nara teve diagnosticado, né, positivamente o Covid-19, né, Uhum. e Júnior esteve aí também durante praticamente 2 semanas, é isso, Nara? Fala um pouco como foi Isso. esse momento aí, a experiência. Foi a gente atualmente que está sendo testado são os pacientes graves, né? Que tenham sintomatologia grave, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas profissional de saúde que tiver sintoma gripal precisa testar porque por ser um vetor, um possível vetor, né, da doença. Aí eu comecei a ter no começo de abril alguns sintomas e aí eu precisei testar e aí me afastar enquanto tivesse o resultado. Aí, por tabela, os contatos intradomiciliares também tem que ficar. A gente ficou aí 14 dias em casa, colocando o papo em dia. E aí voltamos hoje para o serviço. Graças a Deus estamos bem. Pois é, Nara. Primeiro fale aí um pouquinho da formação de vocês, né? Me fale do currículo, né? De vocês, para quem não conhece, né? Possa ir sabendo Uhum. o que é que vocês fazem na vida. São profissionais de quê? Vamos dizendo aí. Fala você primeiro, depois o Júnior fala. Ou então, invertido. Tá joia. Eu sou médica, me formei na UPE em 2017, vai fazer 3 anos agora no meio do ano. Atualmente estou trabalhando em atenção primária, posto de saúde, aqui em Recife, e emergência pediátrica também. 2 urgências pediátricas aqui da cidade. bem, eu sou Que biomédico. beleza. Eu me formei em 2011, lá na UFPE. Aí, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar com diagnóstico laboratorial, né? Laboratório de análises clínicas. Aí passei 3 anos nessa, fiz o mestrado, concluí em 2014, fiz o doutorado também na parte de doenças infectoparasitárias com resistência de bactérias, concluí em 2018 e atualmente eu sou funcionário lá do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, onde a gente faz o diagnóstico, inclusive, lá do coronavírus. Júnior é conhecido comumente como Júnior Bactéria, É, né? exatamente. E uma coisa legal aqui que me fez convidar vocês para a gente bater esse papo. Primeiro, vocês são Uhum. amigos amados, né, já de alguns anos, e a gente tem um carinho muito grande por vocês. Segundo, é que as nossas comunidades e amigos conhecem vocês, têm uma confiança
na palavra de vocês, né? E vocês são cristãos e estão mergulhados também na ciência, né? Na ciência biomédica, na ciência médica, né? Mostrando para Uhum. nós que não são antagônicas, né? Elas caminham juntos, até lembrando do texto bíblico, quando diz que Deus criou o homem do pó da terra, né? Do Uhum. Sim. material nosso desse mundo e sopra nele o sopro de vida, né? Mostrando também essa metafísica também que faz parte do homem, né? Essa coisa mais transcendental, né? Uhum. Então, dentro disso aí, nas nossas igrejas, nos nossos grupos de relacionamentos, eu venho me incomodando durante algumas semanas. Aliás, para mim, Zap e grupo de WhatsApp já é um negócio assim bem complicado. Mas durante esse É. período que foi lançado a questão da pandemia, começou aquela enxurrada de notícias, de encaminhamento. Quando chega uma mensagem assim encaminhada, meu alerta já, né, já fica assim, minhas orelhas ficam de pé, meu cabelo já fica de pé, porque eu digo, e de onde vem essa informação, né? Muitas vezes não tem Uhum. assinatura. é, um dia desse, alguém me falou hoje, me mostrou uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, só tinha a voz e uma filmagem, e a pessoa dizendo assim, eu sou psiquiatra, e papapá, falando sobre alguma coisa de política, né, que fulano mente, que fulano não mente. Engraçado, a pessoa nem dizia o CRM dela, não dizia o Uhum. nome Uhum. dela, não dizia não era identificado, e isso estava todo mundo espalhando. Essa notícia vai como pena que você lança num prédio assim, se espalha para depois pegar, é difícil, né? Então, dentro disso aí, muito É zap. Eu verdade. mostrei até a Narinha um zap aí. Eu tô com ele aqui, Narinha, aberto, dizendo assim, orientações Aham. do Real Hospital Português para enfrentar melhor a coronavírus, né? Tome uma vitamina C, tome vitamina E, entre 10 horas e 11 horas da manhã, por 15 ou 20 minutos, coma 4 ovos, e tal, beba 1,5 litro de água. Depois, Toda a aí fala receita. toda a receita aqui prontinha. Depois, ó, o que precisamos fazer para derrotar o vírus, coronavírus, é consumir mais alimentos alcalinos acima do nível de pH do vírus. Aí, limão, 9,9 pH, Aham. papapá, 8,2, abacate, Tem 15,6 pH que pH. nem existia, existe. Que é 22. Pois, então, assim, eu não vou nem ler tudo aqui para os irmãos não ficarem assim assustados, ou então dizer, pô, o pastor está falando mal da receita que eu recebi, estou fazendo Não, em casa. pastor. Oi. E outra coisa também interessante é que existem, além de ter pH que não existe, existe pH aí que está totalmente incondizente. É. Pois, Muitas pessoas sabem que, por exemplo, limão é um composto ácido. E aí o pH está condizente com o pH de um composto Base. básico, entendeu? Aí está totalmente desconexo com os dados científicos que a gente tem, entendeu? uhum. O que é que vocês receberam outras receitas dessa Demais, caseira aí? Ficaram demais. sabendo? O que é que acontece? O que é que vocês presumem aí? É má fé, é maldade? O que danado é isso? Não. É a mistura de tudo isso. A situação que a gente está vivendo, vou iniciar depois de Junior Uhum. dar continuidade. A gente nunca viveu assim, com a nossa idade, com a nossa período de vida, situação semelhante. As outras epidemias que a gente teve conhecimento, assim, o Zika vírus, o H1N1, uma repercussão menor. E aí, de fato, essa pandemia, a gente nunca vivenciou antes algo parecido. E aí, devido à virulência, que é a capacidade assim do agente do microorganismo se disseminar, que do novo coronavírus é muito grande, essa repercussão tomou assim, começou em dezembro do ano passado e nesse ano chegou aqui já nesse período que a gente tem mais doença contagiosa respiratória mesmo, que é outono e inverno. E aí veio no aumento, justamente no pico dessa curva. Veio junto à pandemia com já o esperado aumento sazonal. E, infelizmente, diferente assim, de outros países, a gente viu que durante o decorrer da história da doença, né, até se transformar na transmissão comunitária, que é a nossa atual situação. E aí até o paciente é assintomático, aquele que parece ser indolente, que não vai causar nada, pode transmitir, pode estar sentindo nada e pode transmitir. E é por isso que tem essa questão do isolamento.
A gente escuta desde essa questão primária, pastor Nelson, algumas recomendações que não fazem sentido. Por exemplo, isolar apenas o grupo de risco. Isso não é possível, porque, assim, inicialmente a gente entendia que era idoso, pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, imunodeprimidos, mas hoje a gente vê pacientes graves que têm uma vida saudável, que se alimentam bem, que praticam esportes e estão entubados em UTI. Então, assim, a evolução da doença, a gente está tudo sendo muito novo, assim, muito estudo sério sendo feito, mas em momento inicial. A gente até preparou, o Júnior vai falar um pouquinho das fases dos estudos, que às vezes a gente lê a fonte, como o senhor estava referindo agora há pouco. Não tem identificação, não tem a revista científica que foi publicado, nada disso. E por essa enxurrada de informação que tem, né, a mídia também se aproveita do momento, né? Assim, cada um que puxa no momento de crise, né? Peraí, o que é que eu posso tirar de proveito? Infelizmente, comerciante, né? A gente vê preços abusivos. Em muitos outros países a gente vê o contrário, assim, o preço do álcool diminuindo. Aqui não, a gente vê que assim, preços abusivos de máscara, de álcool em gel, de tudo. E em relação à informação também, gente veiculando de acordo com o que é adequado, né, para si. A respeito, por exemplo, dessas dicas de saúde, a gente não tem nada, hoje em dia, não tem evidência. Antigamente, a gente tratava de uma medicina mais empírica, mas hoje em dia, a medicina é baseada em evidência. Então, os estudos são todos iniciais. Até em relação à medicação, que a gente vai falar mais para frente, não tem evidência ainda. E o porquê usar ou não usar, a gente vai ver, né? Já, certo, não tem estudo concluído, mas por que eu não posso usar naqueles pacientes, já que está tomando uma proporção tão grande? A gente vai explicar um pouquinho disso. Mas a palavra inicial que a gente queria dar, porque eu sei que cada um às vezes tem uma fase e vai saindo, mas é acalmar o coração, porque a informação, essa enxurrada de informação, mais prejudica do que ajuda. A gente tem notado isso, eu tenho notado muito nos consultórios, assim, tanto em urgência como no posto. Ansiedade, pacientes com síndrome do pânico, pacientes em crise, por conta, achando que estão com a doença e adoecem, a saúde mental tem explodido. E, infelizmente, a gente não tem um serviço de ambulatório disponível no momento. Então, essas pessoas estão adoecidas em casa, sem poder ter um contato com amigos maior. E, assim, a enxurrada de fake news, de informações que não procedem, só faz piorar. Então, eu digo logo, quando eu pergunto os sintomas são bem típicos de ansiedade, olha, primeira coisa, tem assistido muito noticiário, desligue. Vá desenhar, vá pintar, vá ouvir música. Porque a gente que trabalha na área de saúde sabe quais são as melhores fontes, sabe as fontes confiáveis, mas quem de fato não é da área vai ser um público fácil para esse pessoal que quer realmente ludibriar, que quer enganar, que quer tirar vantagem. Então não adianta você querer, da noite para o dia, ser um expert nisso, em virologia. Então, o que é necessário que a população saiba já foi bem divulgado, essa questão da prevenção. E aí você tem que estar atento aos dados, às mudanças, sem dúvida, mas estar atento bastante às fontes. A gente vai dar uma dica também em relação às fontes. Falei, Júnior. Ótimo. Antes de Júnior passar aí, deixa eu dizer só uma coisa aqui, porque já tem gente perguntando aqui, ansiosa, tem gente ansiosa aqui, né? Aí eu vou pedir pro pessoal, daqui a pouco eu volto aqui a listinha. Vocês estão vendo aí, não estão vendo as perguntas? Estão vendo passando aí, não tá? A gente não acompanhou tudo, não. Algumas. Algumas, tudo bem. Então daqui eu vou pedir pro pessoal. Tem hemoterapia aqui. Certo. Tem uma de hemoterapia, tem uma que... Tem uma pergunta se é uma doença hematológica. Não. Hematológica, exatamente. Eu não sei se vocês vão responder logo ou vão responder depois. Primeiro que esse zap aí já é mentira. Então, essa foi a primeira respondida já, né? Que tem alguém... Essa aí do zap é mentira. Né? Essa é mentira, é a mentira da mentira. É a mentira da mentira. Porque tem negócio que nem existe. É verdade. Quer continuar? Quer responder? Da base? Veja só, em relação a essa questão da Covid, porque o coronavírus é o agente etiológico, né? Quando a gente pensa em relação a doenças infectoparasitárias, a gente pensa que tem um agente etiológico que vai causar a doença. Então, o agente etiológico é o coronavírus, o novo coronavírus que teve a mutação, né? Que já existia, na verdade, o coronavírus antes, e aí houve a mutação, e como Nara falou, aumentou a virulência, aumentou a capacidade de transmissão do vírus, e a doença que ele causa é chamada de Covid, foi denominada como Covid-19, né? Que
de coronavírus disease, que disease é de doença. Então, o que acontece? A doença ela tem espectros diferentes. Essa doença ela apresenta espectros diferentes. Tem até um artigo que saiu recentemente mostrando que o paciente ele pode apresentar níveis diferentes das manifestações clínicas da doença, entende? Então, assim, a doença, como uma das perguntas aí, não tem, na verdade, a base hematológica. Não é uma doença de ordem sanguínea, é uma doença causada por um agente etiológico externo, que é um vírus que ele é transmitido e a pessoa adquire e desenvolve a doença, entende? Isso, exatamente. Existem, assim, quando acontece uma doença nova, surge, né? Vários estudos surgem e aí existe a permissão por parte dos órgãos competentes de, mesmo estando inicial, alguns, tem os níveis de estudo que o Júnior vai explicar, alguns desses estágios, eles podem divulgar resultados preliminares, como se fosse assim, ó, a gente testou aqui in vitro, quer dizer, no laboratório, a gente viu que respondeu bem, vamos dizer o que a Aninha falou, é a hemoterapia. Sim. Certo, a vitamina D, testou bem, ok. Mas aí não são conclusivos. Então, a gente não pode, por isso que a gente não pode trazer população, por isso que a vigilância não libera, porque existe, tudo isso existe protocolo, existe legislação vigente, que independente da pandemia, continuam atuantes. Então, assim, eu não posso, de repente, descobrir, não, Nara, teve um caso que eu li que ficou bom com tal dose de vitamina C, o paciente ficou bom, certo? Pode ter sido, o médico tem essa autorização e ele fez esse ensaio clínico ali com um grupo placebo, a gente chama um grupo que não toma medicação, fez com um grupo controle, e aí ele achou esse resultado preliminar, certo? Mas aí o N, o tempo e a amostra é muito importante. Então, não tem nenhum estudo no momento que consiga, que tenha nesse tempo de doença, que tenha passado por todos os estágios, de que tenha essa aprovação, que a gente possa aplicar à população. Entendeu? E a gente estava conversando sobre os princípios da medicina, que um deles, bem importante, que assim, já foi falado assim, até bastante em meios públicos e mídia, é a da não maleficência. Quer dizer, eu não posso, a princípio, a priori, eu não posso causar mal a um paciente. Então, eu não posso submeter a ele um estudo experimental